convicções, nosso caminho. E assim, quando eu comecei a frequentar aqui, antes de me converter, antes de acreditar, antes de qualquer coisa, eu comecei a ouvir voz, Deus falar através das pessoas e me orientar. Olha, corrija isso, faça isso, você precisa ser manso, você precisa falar a verdade, você precisa ler a Bíblia. Eu fiquei ouvindo e essa voz me corrigindo, e eu nem tinha convicção da salvação. A salvação para mim era assim, porque eu ia lendo a palavra, conhecendo, e a própria palavra diz que tem muita gente que vai chamar Senhor, Senhor, e não vai ser salvo, né? Então assim, tem muita gente que vem para a igreja, está só esquentando o banco e não tem um compromisso sincero de ouvir o Espírito Santo, tentar se corrigir, tentar se guiar pelo Espírito Santo. E eu não tinha aquela convicção. A convicção e o alívio, porque eu até me emocionei quando eu li esse versículo. Eu disse, olha que versículo que me clareou, né? Diz que é a armadura de Deus, né? A gente está numa guerra espiritual e a gente veste a armadura. E o capacete é a salvação. O capacete da salvação estava embaixo do meu braço, não estava na cabeça. Eu não acreditava muito que eu vi o Espírito Santo usar a irmã Júnior para falar com a pessoa. Talvez a pessoa nem tenha ouvido, talvez nem tenha assimilado, mas o Espírito Santo fala. E quando eu li esse versículo, aí eu disse, olha, aqui está a resposta, que é Romanos 8, versículo 14. Eu ia usar o celular, mas está com Larinha ali para ver se ela fica calma. Romanos 8, versículo 14. E eu fiz questão de memorizar, eu nem achei aqui ainda, mas eu fiz questão de memorizar, porque a gente deve memorizar versículos que tocam a gente, né? Ele diz, só um minutinho, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Então, assim, uma das formas de você saber que é filho é você ser guiado. E quando eu li esse versículo, eu me emocionei, porque eu disse, poxa, se Deus está ali me guiando, se eu vou para a igreja, se Ele usa pessoas para falar comigo, então eu sou filha. E você ter essa satisfação de você poder colocar o capacete da salvação e você poder ir para a guerra, é uma emoção assim indescritível. Então, o apelo que eu faço a vocês, não venha aqui para a igreja esquentar o banco, não venha aqui achando que o Espírito Santo não fala. O Espírito Santo fala, corrige, ele mostra o caminho. Em Apocalipse, o Espírito Santo está falando constantemente às igrejas. Eu estava assistindo uma pregação depois do culto no domingo, e o pastor justamente falava sobre esse versículo, sobre que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. E ele falava isso para orientar e para lembrar. Poxa, venha, preste atenção. O Espírito Santo vem e fala aqui através das pessoas para te guiar. Mostra um problema na sua vida, mostra uma situação que você precisa consertar, mostra uma falha e você precisa corrigir, porque se você não se curva à voz do Espírito Santo, é aquele versículo em Mateus, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, os que se curvam ao Espírito Santo, o que dão valor ao Espírito Santo, o que dão espaço para que o Espírito Santo corrija e te mostre o caminho. Então, o que eu falo para vocês é essa pequena saudação, que faz parte do que o pastor já falou, né? Existe a voz do inimigo, né? A voz do inimigo tem demais para a gente fazer besteira na rua. E tem a voz do Espírito Santo, que fala especialmente através da igreja, né? Pessoas aqui, às vezes usa até uma situação na rua, às vezes fala com a gente sozinho, às vezes a gente está sozinho numa situação, o Espírito Santo fala, ajude fulano, tenha paciência, não, vai lá com o irmão, perdoe o irmão. Então é o Espírito Santo falando com você. A gente teve segunda-feira até um trabalho, né, o discipulado, falando até um pouco disso. Então escutem a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está falando em Apocalipse constantemente às igrejas. E quem é filho é guiado pelo Espírito Santo. Então vocês precisam ter essa convicção, lembrar disso